Good afternoon, guys! Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Tudo React. Que fim levou neste canal? Nós vamos reagir à nota de R$10 de plástico. Achei aqui o vídeo de um colecionador. Ó, até vamos... Você pode nos ajudar dessa forma, certo? Conto com o seu apoio e vamos lá. Bem, pessoal, esta é a famosa cédula de plástico. Quando foi colocada em circulação, ela trouxe um frisson. Você já me ouviu falar sobre esta palavra, porque algumas cunhagens de moedas ou algumas estampagens de cédulas, elas marcaram época e fizeram com que houvesse aqueles burburinhos. Quando vai chegar, eu quero que chegue, eu quero colecionar. Esta foi uma delas, porque você sabe, as nossas cédulas, elas têm... Gente, eu me lembro que eu era criança quando essa nota apareceu. Essas notas, o que eu imaginava? Que ia ser um negócio duro, né? Um plástico. Aí quando eu fui ver, parecia umas... Quando eu vi a primeira, parecia uma notinha de papel. Que não é papel, né? Mas como se fosse um papel. Só que é um plástico. Tipo... Um nylon. É muito estranho isso daí. O bom é que dá pra dobrar ela, né? Sua estampa no papel moeda tradicional. Neste caso, foi estampada esta linda arte ou obra de arte em polímero, uma espécie de plástico. Vamos lá. Essa nota, ela foi criada pelo Banco Central para fazer referência à comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Ela foi produzida em abril do ano 2000, sendo colocada em circulação no mês de junho. E algo que chama atenção nesta nota é a sua estampagem de polímero e o seu significado. Muito embora haja aquela discussão sobre o descobrimento do Brasil, levando em consideração de que aqui já existiam os povos indígenas, mas essas questões à Gente, parte, nós queremos pra falar mim das tá condições a imagem técnicas certinha, só que na desta nota, câmera... tá bom? E Eu aí vou pausar sim o a vídeo. gente tem. Gente, se vocês verem que tá qualidade de imagem diferente, é que eu tô usando uma televisão mais antiga pra botar o vídeo pra vocês. É uma smartzinha, mas só que é um pouquinho mais antiga do que a que eu tinha. Então, tipo, pra gravar a tela é um pouquinho ruim, tá? Mas a imagem tá perfeita. É Foram só... produzidas 250 milhões de unidades desta cédula. Porém, no ano de 2006, o Banco Central do Brasil começou a retirar de circulação estas cédulas, sobre a alegação de que ela não caiu no gosto popular. Parece ser algo absurdo, porque quem tem um pouquinho mais de idade lembra o quão legal era pegar uma cédula dessa. Algumas pessoas começaram no meio da numismática, ou no ramo da numismática, depois de pegar uma cédula desta, porque chamou muito a atenção. Então, o real motivo delas serem retiradas de circulação nunca foi exposto, mas no meio da numismática acredita-se porque foi uma cédula comemorativa, uma edição especial. Ainda segundo os números do Banco Central, ainda existem guardadas ou disponibilizadas ainda algo em torno de 3.577.000 unidades desta nota. Ou seja, das 250 milhões de estampagem, ainda se encontra disponível no mercado 3.577.000 unidades desta cédula. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas cédulas elas não estão em circulação, porém, elas ainda estão correndo no mercado informal da numismática. Bem,
Vamos falar então sobre estas cédulas. Nós temos nessa parte principal aqui, que é o anverso da cédula. O anverso de cédula é também igual ao anverso de moedas, tá? É onde traz a figura do monarca ou imperador ou homenageado. Então, neste anverso aqui, nós temos Pedro Álvares Cabral, navegador português, que descobriu, entre aspas, o Brasil no ano de 1500, no dia 22 de abril. Traz também este mapinha estilizado aqui, que é o mapa chamado Terra Brasilis, uma das primeiras representações dos povos que aqui viviam, e foi então retratado segundo a ótica portuguesa. Aqui, na parte esquerda, nós temos registrado aqui a Rosa dos Ventos, que era o objeto de navegação da cartografia portuguesa, objeto pelo qual eles se orientavam mar adentro. A expedição de Cabral, então, fez com que o Brasil fosse descoberto, entre aspas, nesse sentido. Virando a cédula, nós temos o seu reverso. E aqui no reverso nós temos o seu valor facial, que é a unidade monetária, né? E nós temos também algo que chama atenção, diversos rostos aqui representados. Na verdade, isso significa o povo brasileiro, ou seja, a mistura do índio com o branco, com... Cara, essa nota aí, olhando hoje em dia, ela é mó legal, porque, tipo, ela tem vários gráficos nela. E ela tem uma bolinha vermelha ali. Acho que o que não agradou o Banco Central foi ter botado aquela bolinha vermelha. Ela tem, de fato, vários rostos. Tem negócio ali. E assim, ela desapareceu, mas tipo, ela vale. No mercado de coleção, ela vale muito mais que R$ 10, né, galera? Isso é uma coisa, é um facto. Tipo, pra trocar por algum produto, ela vai valer, eu acredito que R$ 10. Mas tipo, quem tem uma nota dessas, não gasta. Dizem que ela era um pouco mais frágil. Ah, se fosse... Eu vi num canal aí que essa nota aí, se deixar em cima de um forno ou no capô do carro no sol, ela pode derreter. Mas quem vai deixar o dinheiro em cima do forno? Ou no capô do carro? Não faz sentido. Sinceramente, eu acho que é como o rapaz ali falou. É uma nota comemorativa dos... Acho que era 200 anos do Brasil. E por isso fizeram uma tiragem de alguns milhões e depois pararam, né? Mas isso daí, gente, isso daqui tipo é puro suco de anos 2000. Ali daquela década que foi de 2000 a 2009. Porém, essa nota não chegou no fim da década. Em 2006 ela começou a desaparecer do caixa dos mercados, das vendas, dos bancos. Então é assim. E o mais legal é que ela tem uns mecanismos anti-pirataria. Cara, mas bem que se algum falsificador, com todo respeito ao Banco Central, conseguisse piratear uma nota dessas no mercado aí de colecionadores, de quem coleciona réplica de nota de dinheiro, vale ia ganhar
um dinheiro legal, né? Porque aquele negócio, deve ter gente que coleciona as verdadeiras e deve ter quem colecione as réplicas. Que vamos e convenhamos, longe de mim, Deus me livre, apoiar a falsificação de nota. Mas só que as ditas falsificadas, para coleção deve ser até mais seguro. Porque pode deixar, tipo, exposta. Tipo, é claro que se alguém quiser passar a mão nelas, passa, né? Porém, não consegue gastar. Tá, mas agora vamos deixar de brincadeira e vamos seguir reagindo o vídeo. Os negros formou a população miscigenada que nós temos no Brasil, e por ser uma cédula comemorativa, isso não poderia ter deixado passar em branco. Por isso que foi então estampado aqui a figura do indígena, do branco, do negro, enfim, os povos que compõem o povo brasileiro. Bem, a gente já chegou nessa primeira parte, mas existem algumas características. Você está observando que eu tenho duas notas aqui, esta e esta. Elas não são iguais, e eu vou mostrar a diferença agora, tá certo? Bem, esta primeira cédula aqui, que eu tenho em mãos, foi a primeira tiragem produzida em abril de 2000 e colocada em circulação logo após a sua estampagem. Aqui você pode observar que o nome de Pedro Álvares Cabral, ele não se encontra por extenso, ele está abreviado. Esse então é um detalhe dessa cédula. E nós temos um segundo detalhe, que é a falta da inscrição Deus seja louvado, como de costume em outras notas. Então, em novembro de 2000, foram estampadas esta série de notas, trazendo o nome Pedro Álvares Cabral por extenso e também a inscrição Deus seja louvado. Duas cédulas colocadas em circulação no mesmo ano, porém trouxeram duas diferenciais. Bem, agora a gente caminha para a terceira parte deste vídeo, que é mostrar para você os valores de catálogo. Vou pegar o meu catálogo aqui e eu já retorno, só um minuto. Bem, pessoal, estou aqui com o meu catálogo em mãos, catálogo amigo. Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas hoje vai até ter o preço da nota. Sim, tem gente que compra dinheiro. Edição 2022, valores atualizados para você, certo? Então vamos lá. Conforme eu mencionei, nós temos duas séries de produção. A primeira, Pedro A. Cabral, e a segunda, Pedro Álvares Cabral. Então, o colecionador que se preze, ele vai buscar ter estas duas formas de escrita do nome do navegador português. E aqui, então, nós temos os seus valores. Observem que o valor de mercado para uma cédula comum, como essas que eu tenho em mãos, ele varia de R$20 MBC a R$60 flor de estampa. E esses valores são modificados conforme se encontram algumas variantes. Por exemplo, erro de letra. Aí nós temos valores aumentados, podendo chegar a R$1.100. E uma cédula modelo é aquela cédula de teste, não colocada em circulação, mas é aquela cédula impressa para saber como ficaria. E ela tem uma inscrição chamada modelo. Nas cunhagens de moeda, nós temos as moedas prova, não colocadas em circulação, mas apresentadas no seu estado final. Isso faz com que o valor seja muito considerável. Porém, são cédulas muito difíceis de serem encontradas, da mesma forma que as moedas também são muito difíceis de serem encontradas a sua forma prova. Pois é,
Mas esses são os valores de catálogo. O que muda é que no valor de mercado, por causa da muita procura e da pouca disponibilidade destas notas, os valores mudam. Uma cédula dessa MBC, ela deixa de custar R$ 20 e passa a custar R$ 35. Uma nota dessa soberba sai de 35 no valor de catálogo para R$ 50. E uma nota dessa flor de estampa, que no catálogo é R$ 60, ela passa a valer mais de 120, inclusive nós já vimos sendo vendidas por 150 a R$ 200, de acordo com o interesse do comprador. Então, o valor de catálogo é apenas uma referência. O que importa é a lei da oferta e da procura e a vontade dos colecionadores em montarem sua coleção. Mas me diz aí, você já teve uma nota dessa? Tenho certeza que quando você pegou uma em mãos, você achou muito diferente. Tinha gente que tentava lavar, outros pulavam na piscina com essas notas e achando que por ser de plástico, elas não teriam nenhum tipo de perda ou desgaste no seu material. Só que não, ela é uma cédula de plástico, mas não foi para ser brincado em água. É. Se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Peço novamente para que você se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e não se esqueça também de curtir e ativar o sininho para que você receba todas as nossas publicações de antemão, tá certo? Um abraço para você, tchau! Yeah. Bom, galera, lembrando aquilo que eu falei, até um pouco de brincadeira, um fundinho de verdade. Lembrando que eu não apoio pirataria de notas. Porém, essa de R$ 10, se alguém conseguisse fazer uma réplica, eu acho que conseguiria vender para o mercado de coleção a réplica. Eu me lembro até que chegou a ter uma sabor réplica naquelas que a gente vê de brinquedo por aí. Tinham meio que fotografado e feito um sabor réplica de uma nota dessas. Mas é claro que mudava o tamanho, algumas coisas. Mas era um retrato da época. Mas falando isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Gente, quem gosta de shorts, vai no canal da Rebeca Ramírez UY, que lá 2x3 saem uns shortzinhos. É uns shorts mais filosófico, mas tá saindo, tá, galera? De vez em quando ela posta. Fui!